Oi, eu sou a Maria Luísa e além de mim, o nosso grupo é composto pela Maristela, pela Letícia e também pela Brenda. E a gente vai falar um pouco sobre o nosso artigo, que o tema é o uso das ligas, dos instrumentos, de níquel titânio na endodontia. O artigo é basicamente uma revisão concisa da história da arte. E antes de mais nada, eu acho muito importante a gente entender o porquê que o uso dessas ligas, desses instrumentos, desses materiais de níquel titânio são bem utilizados em endodontia, são bem disseminados. Isso vai acontecer porque esses materiais, eles possuem muita flexibilidade, uma flexibilidade superior aos instrumentos que a gente usa comumente, como as limas, e essa flexibilidade, ela vai ser muito importante, principalmente quando se fala de canais mais curvos, mais achatados, que são anatomicamente mais difíceis de se acessar. Outro ponto trazido pelo artigo foi que esses instrumentos eles são capazes de atender às necessidades de um preparo anatomicamente previsível, em um menor tempo e um maior conforto, não só para o cirurgião dentista, como também para o paciente. É importante também trazer sobre a evolução, sobre a inovação. Então, desde 1975, que foi o ano em que esses instrumentos, esses materiais, eles entraram com maior força na odontologia, eles foram inventados, que algumas modificações aconteceram, como tratamentos térmicos, como o design desses materiais e também os movimentos, Tem o reciprocante, que é um que a gente usa bastante, que é o movimento no sentido horário e anti-horário. O movimento rotacional também, que é aquele que o instrumento ele gira 365 graus em torno do seu próprio eixo. Em relação às propriedades mecânicas, as ligas de níquel-titânio, elas são especiais por ter uma melhor biocompatibilidade e resistência à corrosão, devido ao seu revestimento superficial de óxido de titânio. A superelasticidade das ligas está associada a uma deformação recuperável quando submetida a uma temperatura apropriada. E outro ponto importante é o seu efeito memória, porque a liga ela recupera completamente a sua forma original quando aquecida acima da temperatura de transformação da martensita em austenita. E essa temperatura varia de acordo com a composição química da liga. Eu agora vou falar sobre os instrumentos convencionais não tratados de níquel de titânio. Os primeiros instrumentos rotativos de níquel de titânio, eles foram introduzidos em 1922 pelo Dr. John Max Peden. Depois de 2 anos, o Dr. Johnson introduziu um sistema rotativo Profile 4 e Profile 6. O sistema Profile ele tinha uma secção transversal em forma de U. O sistema rotativo Lightspeed e o GT, eles têm uma secção transversal muito semelhante à que eu citei anteriormente. O que vai diferenciar o sistema Lightspeed dos outros é que ele vai ter uma haste longa e flexível. Ele tem uma ponta-guia não cortante, onde faz a modelagem da região apical. Tem a necessidade de alargamento nos terços coronal e no terço médio. Só que em 2001 teve um novo design de limas, onde a secção transversal era triangular convexa, permitindo que os instrumentos atuem em áreas específicas, reduzindo assim então o contato das limas com a parede da dentina. No artigo fala que eles propôs uma estratégia de instrumentação diferente dos sistemas rotatórios, o sistema MTWO, que tem um design transversal em forma de S, que permite a preparação de todo o comprimento de trabalho desde o início, do ápice à coroa. As bordas de corte ficam mais próximas das outras, na ponta do instrumento, permitindo a ação de corte mais delicada na região apical e um corte mais eficiente no terço cervical, além de reduzir o acúmulo de detritos e diminuir o efeito de parafuso. Então, eles compararam a eficácia da modelagem dos canais curvos e eles concluíram que os instrumentos MTWO prepararam canais curvos mais rapidamente, respeitando sua curvatura original, mas o número de instrumentos fraturados foi maior do que os outros sistemas. Agora nós vamos falar sobre os tratamentos térmicos associados às ligas níquel-titânio, que são essenciais para instrumentos endodônticos. Primeiro nós temos o envelhecimento, em que será aquecida uma liga, e essa liga será aquecida a 500 graus Celsius, e depois resfriada rapidamente, geralmente por água. Isso aumenta a resistência mecânica do material, assim o instrumento ele vai ser mais durável. Depois nós temos a recozimento, onde essa liga será aquecida a 300 a 500 graus Celsius, logo, e depois resfriada lentamente. Esse processo ele diminui durezas excessivas e normaliza tensões internas, onde o instrumental ele vai ser mais flexível e resistente a fraturas. E por fim nós temos a recristalização, onde vai ter uma diminuição na dureza e um aumento na ductilidade, onde o instrumental ele vai ser mais maleáveis e seguros para o uso. Esses tratamentos eles são aplicados em sistemas como o RACE, o EndoSequence, que ainda passa por um tratamento eletroquímico para remover irregularidades, ProTape Next, Sequence Hotterfile, X1 Bluefile, ProTape Gold, entre outros. Esses tratamentos eles têm a finalidade de garantir instrumentais mais eficazes e seguros para o tratamento endodôntico. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os movimentos que os instrumentos que as ligas de níquel titânio fazem. Como eu já falei no começo do vídeo, eles fazem aqueles movimentos de reciprocante, e também rotativo cêntrico.
Além desse rotativo cêntrico, que ele vai girar em torno do seu próprio eixo, também vai existir um movimento rotativo excêntrico. Isso quer dizer que não vai acontecer exatamente no centro. É um movimento que vai ser realizado para alcançar irregularidades que esse canal pode ter. Então, por exemplo, outros tipos de canais, aquele delta apical. Então, esses canais de mais difícil acesso, né, ele vai conseguir limpar, promover uma limpeza, uma modelagem melhor com esses movimentos diferenciados, movimentos excêntricos. Também tem um movimento combinado, que é rotativo alternativo. Então, além daquela rotação, a gente ainda faz ali mais movimentos alternativos para conseguir promover também uma maior limpeza do canal. Além desses movimentos, também existe o movimento transaxial, onde é como se fosse uma lixa, né? É um instrumento que é como se fosse uma lixa que vai ali removendo lasquinhas de dentina para promover uma maior limpeza das paredes dos canais. Existem marcas importantes trazidas pelo artigo também, que realiza movimentos recíprocos, né? Principalmente a Reciproc, Genius e Pro Design. Movimento combinado, que é aquele rotativo mais alternativo, é o Genius, da Ultradent e Elements. E movimento rotativo excêntrico vai ter o Pro Taper Next, XP Endoshaper, True Shaper. E também tem o movimento transaxial, que a principal marca é a SAF, Self Adjusting File. Então, essas são as principais marcas associadas e os principais movimentos que esses instrumentos conseguem fazer para promover uma maior limpeza do canal. Em relação ao percurso do deslizamento ótimo, o OGB, nele o instrumento utilizado para planar ele realiza um movimento oscilatório simétrico, seguido de uma rotação de 180 graus no sentido horário, com uma combinação de movimentos que se repete. O uso combinado de instrumentos manuais de aço inoxidável e instrumentos rotatórios de níquel e titânio é recomendado no estabelecimento de uma trajetória de deslizamentos para canais curvos ou estreitos. Embora os instrumentos manuais forneçam um feedback tátil sobre a anatomia do canal radicular, a flexibilidade superior e a resistência mecânica dos instrumentais de níquel e titânio visam reduzir a ocorrência de erros durante a exploração do canal radicular. Uma proposta pioneira nesse sentido foi a Dentsply Sirona, que consiste em 3 instrumentos com diâmetros de pontas 13, 16 e 19 mm e um padrão de 0,02 de conicidade. O fabricante recomenda seu uso após estabelecer a patência inicial, manualmente com uma lima K número 10, e os instrumentos possuem uma secção quadrangular, o que aumenta sua resistência à torção. O instrumento Dentsply é fabricado usinando um níquel-titânio M-Wire, o que confere ao instrumento grande flexibilidade e resistência à flexão. A instrumentação rotativa com o instrumento ProGlider, que possui uma conicidade progressiva, garante um pré-ampliamento mais amplo em comparação com uma lima K número 15, o que facilita o avanço de instrumentos rotatórios subsequentes.